Eu gosto muito de uma frase do Scott Adams que diz o seguinte, que criatividade é permitir-se a si mesmo a errar. E arte é saber quais erros manter. Cara, quando eu vi essa frase, eu achei demais, né? Criatividade é permitir-se a si mesmo a errar. Quem é que tem o direito de trabalhar e se permitir a cometer erros, a se permitir a fazer, a colocar seu trabalho, a executar um trabalho que possa dar errado? Quando eu ouvi isso, eu comecei a pensar muito sobre isso e comecei pelo menos no meu trabalho, a me permitir errar. A me permitir errar no sentido de não errar de propósito, mas a me permitir experimentar coisas que eu não dominava, que se por um acaso desse errado, não teria problema, eu poderia refazer, eu poderia fazer de uma outra forma, ou todo o meu trabalho que eu já estava executando, já estava garantindo um trabalho para entregar para o meu cliente, e que me dava essa liberdade de poder experimentar e poder errar. Isso é muito louco, porque hoje eu vejo muitas fotografias que eu fiz, que eu gosto muito, são fotografias que eu estava me permitindo a errar naquele momento. E eu poder ter a tranquilidade de olhar para o cliente e dizer assim, cara, eu fiz esse negócio aqui, mas não deu certo, eu não gostei disso. Ou quem sabe, uou, caramba, isso aqui é muito legal, vamos fazer de novo, vamos insistir mais um pouco, porque isso aqui pode ser uma puta sacada. Então, me permitir a fazer coisas, me permitir a cometer erros. Para mim foi incrível. E uma das perguntas que as pessoas me fazem muito quando falam sobre criatividade, aqui nos workshops, principalmente, é se criatividade é bom, se a gente nasce criativo, mais ou menos criativo. E eu acho que não. Eu acho que a criatividade ela é um treinamento, é um exercício. Como eu faço para começar a treinar a minha criatividade? Como é que eu faço para exercitar isso? Que diabo eu tenho que fazer para conseguir colocar isso em prática? Eu gosto muito de usar um comparativo de uma criança. Eu tenho 2 filhos, eu tenho o Pedro, que tem 11 anos, e tenho o Matheus, que tem 5 anos e meio. E como os dois são diferentes, muito pela idade, porque o Pedro já sabe muito das coisas, do que pode e o que não pode fazer, o que é certo, o que é errado. O Matheus também sabe, com 5 anos e meio, ele também sabe. Só que o Matheus, ele testa, ele experimenta, porque ele é mais novo, então ele vai experimentando, ele vai testando. E aí eu gosto muito desse comportamento do Matheus, de que, ou das crianças até menores que ele, que eles transformam os nãos em sim. Já percebeu isso? Uma criança, quando está ensinando ele, está educando, a gente começa a educar dizendo as coisas que ele não pode fazer. Não faz isso, fulaninho, não mexe aí, não bota a mão no fogão, tu vai te queimar, não pega no martelo, tu vai esmagar teus dedos, não mexe na faca e vai cortar teus dedos, não mexe na serra, não mexe, não sobe no banquinho, não sobe na mesa, não sobe na cadeira, tu vai cair, tu vai te machucar. A gente começa a prevenir ele e dizer para ele, cara, se tu fizer isso, vai acontecer um acidente e tu vai ter um problema, então tu não deve fazer isso. E aí é muito louco, porque as crianças às vezes escutam esse não e sabem o que elas entendem? Elas não entendem que não é não. Elas entendem que não é. Pode ser que seja, pode ser sim, quem sabe até um sim. O Matheus, nos 3 anos, para ele não era sim. Dizia, Matheus não pode fazer isso. Ele ria para ti assim, legal, pai, vou lá então, sabe? Para ele entrava num ouvido e saia no outro e transformava os nãos em sim. O que eu quero trazer isso em comparação à criatividade? Porque para as crianças as coisas não são pré-definidas, não são rotuladas como isso é uma cuia de chimarrão, isso aqui é uma bomba de chimarrão, isso aqui é erva. Para o Matheus isso aqui pode ser um copo, pode ser um vaso, pode ser um sino de ponta cabeça, pode ser um capacete de barriga para cima, pode ser qualquer coisa. Pode ser uma caçamba, né? Uma caçamba capotada, ou seja, começa a ser uma série de possibilidades porque eles estão numa imaginação. Agora, para nós, não. Para nós, isso aqui está pré-definido. Isso aqui é uma cuia de tomar chimarrão. No máximo, quando estragar, vai virar um vasinho. Então, as crianças elas não têm essas pré-definições das coisas, elas conseguem ser mais criativas e começam a entender essas coisas como possibilidades diferentes.
Então, eu gosto muito de trazer isso, e eu sempre, quando estou pensando algumas coisas, eu estou tentando buscar uma forma mais criativa para o meu negócio, uma forma mais criativa para o meu trabalho, eu começo a pensar o que uma criança enxergaria aqui, se chegasse aqui sem nenhuma pré-definição de que isso aqui é uma igreja, sem uma pré-definição que isso aqui é um casal de noivos, sem uma pré-definição que isso aqui é um corredor, que tem um protocolo, sem várias pré-definições. O que uma criança faria? E talvez usar essa visão, essa possibilidade, essa criatividade, essa forma de ver as coisas que uma criança vê, vai fazer nós enxergarmos as coisas que são sempre pré-definidas para serem de determinada forma, com um outro ponto de vista, e esse outro ponto de vista pode gerar uma grande surpresa nas pessoas que estão vendo isso pela primeira vez. Começar a questionar os porquês. Por que isso aqui sempre foi definido como uma cuia? Por que a fotografia sempre foi feita de tal forma? Por que o casamento tem um protocolo a ser seguido? Por que as coisas têm que ser dessa forma? Comece a procurar resposta para os porquês. Comece a entender por quê. Comece a te questionar. Seja curioso. E uma outra coisa bem importante é comece a questionar os nãos. Por que não pode fazer isso? Quem disse que não pode? Por que não pode? E se eu convencer que esse não pode se transformar num sim? Se eu conseguir fazer isso? Então, começar a pegar todos esses nãos, esses porquês, essas coisas, e começa ao invés de usar um não, a usar um quem sabe. Mas e se? E vamos experimentar, vamos tentar, vamos insistir mais um pouco, vamos experimentar, vamos começar a se permitir a experimentar os nãos. Claro, com racionalidade. Tem coisas que a gente sabe que não vai dar certo. Eu não preciso meter o dedo na tomada para experimentar um choque e dizer, não, eu resisto a um choque elétrico. Não, eu tenho que ter consciência das coisas. Mas a gente está muitas vezes definido a não experimentar algumas coisas, muito ligado a isso que a escola falou, que é o julgamento. Estão nos julgando e a gente começa a não experimentar, e isso vai cortando o nosso processo criativo, cortando o nosso processo de criatividade. E às vezes a resposta mais fácil, a solução mais fácil para um problema é dizer que não dá para resolver. Porque muitas vezes, e isso está ligado a essa resposta que alguém falou aqui, que o nosso cérebro procura a resposta mais rápida, mais fácil de resolver. E normalmente a solução mais fácil para o negócio é dizer que não dá para fazer ou dizer que eu não tenho como resolver esse problema. Eu chego num lugar e eu começo a pensar assim, o que será que a maioria dos fotógrafos vai fazer se chegar nessa locação para fotografar? Eles vão fazer fotos aqui, ali, coisa e tal. O que será que eles vão pedir para as pessoas fazerem nesse lugar? Como será a direção de cena deles nesse lugar? Eu acho que eles vão pedir para o casal dançar nesse lugar. Eles vão fazer aquela dança giradinha, ou eles vão se abraçar e se beijar, ou eles vão passar correndo aqui na frente de mãos dadas, ou eles, sabe? E aí eu penso, então é isso que eu não posso fazer. Porque se eu fizer isso, eu vou estar fazendo igual que todo mundo está fazendo, e isso não é ser criativo. Então eu tenho que pegar a melhor luz, a melhor composição, pensar uma direção que seja diferente e executar esse negócio diferente. Ou quem sabe até abrir mão daquele lugar mais top, todo mundo faz foto naquele lugar, e quem sabe eu vou fazer foto naquele lugar, mas eu vou buscar fazer fotos em outros lugares também que criem surpresas. E talvez eu até faça fotos iguais a todos os outros que foram nesse mesmo lugar e faço fotos nesse mesmo lugar igual a todo mundo. Só que talvez eu não publique essas fotos, talvez eu não mostre elas, talvez eu mostre só aquilo que eu consegui fazer de diferente. Como isso é louco? Porque esse processo criativo, para chegar no brega, é tão fácil. E o que é brega, o que é criativo, o que é bonito, o que é belo, o que é feio, o que é brega, o que é de mau gosto. Né? E aí tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: a linha entre o fiasco e a genialidade ela é muito tênue, ela é muito fina. Entre fazer algo incrível e fazer algo extremamente ridículo, feio, ela é muito próximo. E aí nós vamos ter que começar a entender um pouco mais sobre o que é belo, o que é bonito. E aí eu acho que o que vai fazer eu desenvolver esse filtro é a minha bagagem visual, o que eu estou olhando, quais são as minhas referências para fazer esse filtro. A falta de criatividade vem acompanhada de muitas desculpas. Por exemplo,
mas os meus clientes não fazem isso. Ah, mas na minha região não vende. Ah, mas lá na minha cidade, meu, isso aí não dá certo. Ah, mas os meus clientes não compram. Ah, mas a minha câmera não vai estragar. Ah, mas isso aqui vai dar um trabalho desgraçado. Ah, mas para fazer isso, meu, eu vou ter que investir uma grana graúda em HD para fazer backup desse monte de fotos que eu vou fazer. Tá entendendo? Quem nunca transforma uma desculpa num motivo para impedir que a gente coloque a nossa criatividade, a nosso trabalho em prática? Quem nunca? Então a gente tem que começar a parar de achar desculpas para não fazer as coisas e começar a achar motivos para fazer as coisas. Sempre que eu tenho uma ideia, eu penso, eu tenho que colocar em prática. Eu não posso ter uma ideia, pensar em algo, ter uma possibilidade e não executar, porque é a mesma coisa que eu não ter a ideia. Ou seja, até é pior. É pior. Eu ter uma ideia e não colocar em prática é pior do que eu não ter a ideia. Eu tenho que colocar isso em prática. Então, cuidado com as desculpas. Vamos parar de usar desculpas para não fazermos as coisas. E vou dizer outra coisa para vocês. Normalmente, as desculpas existem para justificar a nossa preguiça. Normalmente, as desculpas existem para justificar a nossa preguiça. Opa, como assim, meu? Como assim? Tá me chamando preguiçoso? Não tô chamando de preguiçoso. Mas normalmente, quando a gente tá com uma preguicinha, a gente acha uma desculpa não fazer. Ah, mas, meu, o casal já tá cansado, né, meu? Vamos parar, né? Isso eu não aguento mais, né? E não é eles que não aguentam mais, é eu que não aguento mais, é eu que estou cansado. Então, muitas vezes, nosso processo criativo, ele fica limitado pela nossa preguiça. Porque nós temos, às vezes, um cansaço, uma preguicinha, uma falta de vontade. Meu, isso vai dar um trabalho desgraçado. E eu acabo dizendo, não mexe nisso, deixa quieto. E nós não conseguimos executar. Porque o processo criativo, ele vem quando a gente está com tesão. Quando a adrenalina está lá em cima. Quando a gente está pilhadaço. E é muito louco, porque o processo criativo, ele surge muitas vezes nas dificuldades. Quando eu tenho um problema, quando eu não... Sabe aquele dia que tu esqueceu uma lente? Aí a gente começa a pensar assim, puta merda, eu tenho que fazer esse negócio ficar bom com a lente que eu trouxe. E aí a gente consegue descobrir, porque a gente se concentra muito, e a nossa adrenalina vai lá em cima, porque faltou alguma coisa, que a gente esqueceu de uma coisa, e a gente faz... A gente consegue fazer coisas que a gente pensa, caramba, como é que eu consegui fazer isso sem ter aquela lente que eu esqueci? Eu fiz algo incrível. Por quê? Porque talvez eu tive que experimentar algo novo na marra. Eu tinha que experimentar algo novo porque, eu estava ferrado, tinha que fazer isso. Quantas vezes a gente se torna mais criativo nessa necessidade de ter que trabalhar numa situação que não está tão confortável? Trabalhar no desconforto nos faz ser mais criativos muitas vezes. Quer ver um negócio que poda a criatividade? É boleto atrasado. Como é que tu vai estar criativo com as contas atrasadas? Né? É muito louco isso. Então, é claro que quanto melhor o meu estado de espírito, mais fácil eu me tornar criativo. Só que, na hora do ensaio, não me interessa. Na hora do casamento, não me interessa. Eles não me pagaram para não estar criativo. Eu tenho que estar criativo, não interessa. Se as contas estão em dias, contas atrasadas, se eu briguei em casa com a mulher, se eu demiti um funcionário, não interessa. Eu tenho que dar um jeito, eu tenho que aprender a isolar isso e vai lá e faz, tem que ser feito. Tem que saber puxar a adrenalina para cima durante o trabalho e fazer a coisa acontecer. Eu estava lá na Bahia, em Valença, e tinha um aluno lá com um nome muito estranho, que é meu amigo, eu já conheço ele há um bom tempo, Deudex. Conversando com ele, assim, Deudex é uma coisa muito estranha. Eu te vi uma vez, desde a primeira vez que eu te vi, eu nunca mais esqueci de ti. Eu até já te encontrei, eu acho que no Éden Brasil, e eu não te conheci. Mas a partir do momento que a gente começou a se conversar, que tu me dissesse que era o Deudex, a gente se viu lá em Salvador, no Fotossíntese, num evento assim, eu sei direitinho. Sabe por quê? Porque vocês conhecem alguma pessoa que tem o nome de Deudex? Eu não conheço, eu só conheço esse cara. Então, a partir do momento que tu vê um cara com esse nome, tu nunca mais esquece, porque ele é muito diferente. Agora, imagina eu fazer uma fotografia que é muito legal e muito diferente do que os outros estão fazendo, de quem é que as pessoas vão lembrar? Daquele monte de gente que faz tudo igual ou de um cara que faz algo que é diferente? Eu acho que eles vão lembrar de quem faz algo diferente e que é legal. Então, vamos buscar
na nossa criatividade, colocar isso em prática e buscar isso que ninguém tem coragem de fazer e colocar em nossa fotografia. A composição faz parte do processo criativo, mas a gente tem que cuidar porque a composição ela só é um dos pilares de uma boa fotografia, porque eu tenho que ter composição, luz e direção e momento. Eu acho que a criatividade tem que estar com os 3 trabalhos juntos, então não posso pensar só na composição. E é muito comum nós começarmos a mostrar nossa criatividade na composição. É uma característica do maioria dos fotógrafos começar a mostrar o quanto ele é criativo, no quanto ele consegue enxergar um cenário como ninguém consegue enxergar, como ele tem um ponto de vista como ninguém teve até hoje, e surpreender na composição. É o começo. Só que eu acho que a gente tem que ir além. Começa pela composição, pensa na luz e pensa na direção e no momento. Eu acho que a criatividade está muito ligada à percepção. Tem muito a ver uma coisa com a outra.